Fala galera, tô de volta aqui hoje pro lançamento do Private Stock Pack 1. O que é o Private Stock Pack 1? Eu resolvi fazer as melhores capturas de NEM de todos os meus amplificadores. Já vou contar para vocês como é que eu produzi esses packs. São mais de 30 capturas inacreditavelmente boas, para não falar. Mas antes disso, inscrevam-se no canal, dá aquele like, salva no sininho, aquela parada toda. E posso te falar uma coisa, que você tocar com um som de guitarra maravilhoso é uma das coisas mais prazerosas desse planeta. Então, se você quer tirar um som de guitarra, tem um curso que se chama Como Tirar Som de Guitarra. Então, assim, sem brincadeira nenhuma, o curso indo direto ao ponto, sem nenhum tipo de marketing, lá eu vou te ensinar tudo. Então, clica no link ali embaixo para você conhecer o curso. E já volto com vocês. Vamos lá. Bom, para eu falar desse pack que eu tô lançando, eu antes preciso falar do NEM. Preciso falar que em 2022, logo depois que eu fiz o review do NEM plugin, que é o que eu tô usando nesse momento, no final do ano eu fiz um daqueles previsions, né, que as pessoas gostam de fazer. Faço meio de brincadeira, né, gente? Porque ninguém sabe de nada. Porque a gente acompanha a indústria, acompanha as coisas dos sons e tudo mais. Como eu sou um cara que veio da coisa dos captures desde o primeiro Kemper, na verdade, de 2012, fui acompanhando o movimento, né? E quando o Steve Hawkins lançou o NEM, né, que é um modelo de captura dos melhores, é neural. Depois vou tentar explicar mais ou menos o que é o neural, sem entrar muito em detalhes técnicos, porque eu acho isso chato demais. A gente gosta de tocar. Eu percebi uma coisa, eu até brinquei, cara, pô, se a Boss pegasse essa tecnologia e colocasse dentro de um pedal de uma GT1000, ia ficar foda pra Boss, porque os efeitos são maravilhosos. Ia dar um upgrade muito grande, né? E aí aconteceu o seguinte, nos meus predictions, né, de brincadeira que eu fiz em 2022 para 2023, ou 2021 para 2022, não lembro, mas eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem. Eu falei algo muito previsível, que falei, cara, agora essa coisa da captura, que inicialmente foi só uma tecnologia, basicamente o Kemper, na verdade, levantou essa parada, apesar de que tinha outras tendências antes, do Match, do IR, que eu já conhecia e tudo mais, já em 2000 e pouco, mas a de amplificadores, eles foram os primeiros a jogar isso no mercado, e demorou muito tempo até o segundo, né, porque o segundo foi basicamente a Quad Cortex, né, de fato, aquela que funcionou bem, né, que veio a criar a possibilidade de você migrar de um para o outro, né? Sem
Futebol Clube, cada um com seu gosto. E aí o que aconteceu? Logo depois veio o Tony X, e aí logo depois o Steve Hawkins lançou essa modalidade de capturas de graça. E quando eu vi a qualidade, eu falei, meu Deus do céu, os caras, bicho, foram muito ninjas, porque eles primeiro jogaram para todo mundo um plugin, que é esse que eu tô usando nesse momento, que consegue carregar não somente as capturas, como também os IRs. Eu depois vou explicar por que eu prefiro fazer as capturas todas inteiras sem os IRs. E aí, eles abriram uma porteira, porque eu falei, cara, não é possível, daqui a pouco todo mundo vai ter isso. E o que aconteceu? Como a filosofia era uma filosofia open para todo mundo, eu falei, cara, daqui a pouco alguém vai pegar essa tecnologia e vai incluir dentro dos pedais. E por isso que eu falei isso. Falei que já agora abriu a porteira, falei também que a partir de agora ia ter um monte de lançamentos com a possibilidade de você ter capturas, que é muito diferente de modeling. E essa captura neural, o que acontece com ela? Ela tem como se fosse mais nuances, onde eles conseguem pegar muito mais o gráfico de dinâmica de um amplificador. E é realmente, para mim, a melhor captura que tem. Logo depois veio o italiano, né, que fala Yes, I am forte dell'embed, né? Fala em italiano, fala em inglês muito bem, por sinal, e uns reviews maravilhosos. E ele fez o null test, que é você pegar o sinal original e o sinal do amplificador, inverter a fase, e existe uma regra da física que quando o sinal é exatamente igual, cancela o som do outro. Então, quanto menos som você tem, quer dizer que ele está mais próximo de ser mais aproximado da perfeição. Então, cara, bicho, os testes dele são muito bons, porque ele vai lá, ele pega o mesmo timbre. Eu já tentei fazer isso aqui, mas dá muito trabalho. Tem que pegar, fazer a captura, depois, ao mesmo tempo, guardar aquele status do amplificador, a mesma ligação, porque qualquer diferença vai tirar a capacidade desse áudio ficar exatamente igual. Fico vendo os reviews dele para poder atestar as coisas que eu já sabia, que eu acreditava. Acompanhando isso tudo, você vê que o plugin da Neural é o que chega mais perto do cancelamento de fase total. Eu já vi um que foi 48%, né? E os outros vão descendo depois desse... Na verdade, o primeiro é o plugin da Neural. O segundo é aquele pedal Dime Head, maravilhoso também, meio complicadinho. Quer dizer, agora eles estão fazendo os updates. E aí, em terceiro lugar, vem o Tony X, que eu também tinha falado que era um dos melhores cap. Eu adoro as capturas da Quad também. São as 3 melhores capturas. Então... eu sabia que ia abrir a porteira. E esse ano aconteceu uma coisa muito sensacional. Uma que o Tony X começou... O Tank G começou a ler capturas dos formatos deles, que inclusive você pode converter, fazer em NEM, depois converter para eles, que é o próximo vídeo, mas vou deixar a dica aqui, que eu tô lançando esse pack também para Tank G e Black Box e todos os derivados do AM3, que é o formato para esses pedais chineses mais baratinhos. E eles lançaram esse ano para vários. Depois eu vou fazer um review porque o que aconteceu? Eu tenho a Matchbox há um tempo, mas eu achei o som dos amplificadores muito aquém, né? Então eu acabei não fazendo um review, mas eu tô com ela há mais de 2 anos e agora eu carreguei as minhas capturas de NEM e eu fiquei impressionado também, uma pedaleira desse tamanho. Então o que esse formato NEM fez? Ele trouxe um upgrade inacreditável para todos esses pedais, o Sonic Cake, aquele pequenininho, para o Ampero 2 que eu tenho aqui. E o som é impressionante, o som dos amplificadores. Então, seguindo com a tecnologia NAM, o que eu quero principalmente agora é mostrar para vocês a minha coleção de amplificadores. Que é o meu Bogner. O Bogner ele tem praticamente 3 canais, Green, Blue e Red. Sendo que o canal Blue e o canal Red, ele permite com que você coloque na modalidade Plexi. Já é um som totalmente diferente. Então você tem canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, que seria o Plexi na modalidade Blue, que é o segundo canal, e canal 5, que seria o Plexi na modalidade Red. Então eu fiz várias combinações do meu Bogner na minha caixa mesa Bug com o meu microfone dos sonhos, que é o Royer 122, e também com o SM57 passando pelo meu Neve. O Neve é o melhor pré-amplificador da história da guitarra. Você pode bota ali
no Google, Neve 1073. O meu Neve é um Neve original da própria mesa, então não tem caô. O que a gente está usando aqui é o que se usa nos melhores estúdios do mundo. Timbrado por mim, então obviamente é pro meu gosto, do jeito que eu usaria, do jeito que eu uso e do jeito que eu tenho usado essas capturas. E o que eu fiz para poder ter alguma coisa de diferença através do Neve? Eu fiz algumas capturas flat e fiz... Flat quer dizer sem equalização nenhuma, e fiz outras equalizando. Mas como é que eu fiz equalização? Eu tocava, equalizava e gravava e ouvia. E falava, não, tá muito grave. Ou tá pouco grave, vou puxar mais grave para ter uma gordura a mais caso eu precise. Então eu fui fazendo essas capturas, antes de tudo, testando cada som que eu estava fazendo para me dar várias opções. Porque tem duas coisas. Uma, cada dia a gente tem ouvido de uma maneira. Então, muitas vezes você faz de um jeito, depois fica achando que ficou muito agudo, às vezes fica achando que ficou muito grave, ou fica achando isso ou aquilo. Então, eu fiz várias modalidades de acordo com como é a variação do meu ouvido quando eu vou trabalhar. E, obviamente, isso tem a experiência de 40 anos que eu levo gravando, tirando som de guitarra. E, cara, eu fiquei muito feliz. Quando liguei aqui as capturas todas no computador e comecei a tocar, falei, meu Deus do céu. Só que depois eu passei a experiência de botar elas todas dentro do Sonic Cake da Matchbox A1 que eu tenho, e eu fiquei impressionado. Falei, cara, bicho, isso aqui virou uma bomba atômica. E depois botei na Ampero 2 e ficou melhor ainda. Então, cara, assim, eu tô muito feliz de anunciar esse pack que está à venda. Vocês vão ter o e-mail que vocês vão mandar para vocês poderem acessar essas capturas, assim como eu já fiz os ataques G. Na verdade, o e-mail eu mesmo. Eu só vou pedir que você, quando mandar o e-mail, você coloque assim, NEM, para eu poder guardar quem são as pessoas que querem a captura de NEM. E se você mandar querendo para você botar na tua Tank G esse pack, você coloca AM3, isso no subject. Então, dessa maneira, eu tenho como atender cada pessoa, a equipe que está fazendo isso para mim, enfim, esse pack chegar para vocês. De NEM são 31 capturas, né? Vou passar agora. Esse som que vocês estavam ouvindo é o som do canal limpo do Bogner. O canal limpo do Bogner é basicamente um bassman, com o meu Dedude tocando, porque eu sempre uso o Dream, meu som, assim, padrão de drive, é o Dream ou um Deluxe com o Dedude. Aí tem variações, eu posso usar o Protein e outras coisas mais, mas eu resolvi fazer o som que se eu fosse gravar agora um disco. Esse aqui é o som do canal limpo do Bogner, passando pelo 122, pelo Neve, não, pelo 57 e pelo Neve 1073. Vocês podem ver aqui que no nome tá Bogner GRN Green 57, que é o microfone mais agudinho, e o 1073 equalizando. E outra coisa importante, se eu tirar aqui o noise gate, olha o barulho que vem. Mas se eu for virando, esse barulho diminui. E, obviamente, eu boto o gate aqui para tirar esse barulho. Por quê? Porque quem trabalha em estúdio sabe disso. A indução das luzes, a indução principalmente do computador, perto do captador, gera uns barulhos muito grandes. Então, muitas vezes, quando eu estou mostrando as minhas coisas aqui, tem um barulho muito maior do que é para ter, ou que fica quando eu estou gravando. Porque quando eu estou gravando, eu me viro para lá, para que o captador não pegue. Ó, eu vou tirar o gate aqui e mostrar para vocês. Aqui tá quase zero. Quando eu abaixei aqui, eu coloquei a minha guitarra mais perto do computador. Então, isso é para vocês saberem. Vocês podem desligar o gate dependendo do lugar onde vocês estiverem. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no pack. Dá uma olhadinha aqui. Bogner 57 1073 extrato. Por que eu chamo de extrato? Porque a extrato, quando você coloca naquele som de pato que todo mundo chama da extrato, ela costuma a ficar mais velada. E vou te mostrar isso aqui. Ó, eu tô com o captador do agudo. Vocês vão achar que ele tá um pouquinho agudo demais.
E tá mesmo. Mas quando eu coloco aqui, ele vai para o lugar. Quer dizer, se eu estiver fazendo uma base, e eu posso, obviamente, negociar aqui também com a minha guitarra, tirar um pouquinho agudo ou tirar daqui mesmo, que é uma opção muito boa também. Seguindo é o mesmo canal com o The Dude. Agora eu fui para o canal Blue, que é o segundo canal, com um pouquinho de drive, e o The Dude também. É muito cremoso o som. E ele, você vê que ele mantém a dinâmica da guitarra e o som da guitarra. Não acontece aquilo que você coloca o drive e ele é engolido e corta tudo e fica uma coisa fininha desse tamanho. Captura 3, 4. Bowner Green Clean. Pronto, afinou. Esse é o canal 1, limpinho, limpinho da Silva, sem passar pelo nível, sem equalizar nada. Ou no captador grave, como é que fica bom. Importante, essas cordas não estão bonitinhas. Tem uns 18, 20 dias que eu usei elas pro meu show. É muita dinâmica. A dinâmica é muito boa. Olha lá como ela corta a base quando você... Você viu que a Strato tem isso, né? Aí você bota os dois aqui. Esse aqui é também o canal Clean, só que já driveando ele um pouquinho, só para ter um pouquinho mais de... Aquele drive que é meio durinho, né? De propósito. Esse é o segundo canal com Royer, com um pouquinho de drive.
Olha só, o Bogner no canal 2, quando você toca devagarinho, ele já fica quase limpo, ó. Vou abaixar o volume da guitarra. O som anterior, ele estava no volume 4, mais ou menos. Esse agora está no volume 8. Eu deixei o grave sobrando um pouquinho, porque é muito mais fácil eu cortar o grave depois do que eu trazer esse grave do Bogner junto com o Nive, caso eu tenha cortado demais. Isso é uma manha, né? Que a gente usa muito. Às vezes a gente não tira o grave quando você está num lugar que as frequências que são oferecidas pelos equipamentos são muito boas. É melhor você deixar e depois você fazer um corte do que você apenas cortar e você nunca mais ter ele de volta. Porque se eu quiser trazer ele, por exemplo, se eu for tocar aqui no agudo, eu tenho um grave aqui que não teria normalmente. Quando eu vou mais para essa região, esse grave começa a aparecer mais. Então você vai ter a opção de ter, na hora de você fazer a parte aqui alta da guitarra, você tem um grave fora da curva, e você, na hora que você for fazer umas coisas, for gravar algo mais para aqui, você pode fazer um corte ali em 80, mais ou menos, que já vai ajudar bastante, porque isso aí tá em quase 60, que não é a região da guitarra, mas traz um creme quando você tá, na verdade, fora da região. Eu sei que para muita gente, não, pô, você tá fora da região, por que porque é assim, porque são os harmônicos da parte de baixo que ficam ecoando junto com o som. Esse aqui, o Ecstasy Green. Eu chamei alguns de Bogner e outros de Ecstasy, porque ia ficar com um monte de nome, então eu tive que criar nomes para que a gente possa identificar na hora. Naquela hora eu usei o Green, mas o Green Ecstasy. É o mesmo amplificador, mas com diferentes regulagens. E esse aqui eu chamei de Super Clean. Super por quê? Porque ele tá meio ali na beira de trazer aquela mordida, aquele drive, né? Esse aqui, o Ecstasy Green também. Eu tenho que olhar, gente, não adianta. Vai ficar, esse vídeo não vai ter edição não, tá? Ecstasy Green Super Channel Royer. Super Clean. Esse que eu fiz? Trouxe o ganho para baixo e aumentei o master. Então ele fica bem, tipo, clean pra caramba, né? Pra quem, na verdade... Por exemplo, com o som do captador grave. Esse aqui é o canal 3 do Bogner. Esse canal do Bogner é insano. No volume 4, é muito drive já de cara, né? Isso é a assinatura do Bogner.
Plex não tem modificação alguma, não tem pré, não tem agudo em nenhum lugar. É praticamente como eu equalizo para ouvir aqui. Esse é o mesmo, já com o ganho no 8. Agora voltamos pro Ecstasy Green com 1073. Aí eu boto variações A e B, né? Porque eu fiz depois uma outra equalização. Agora vocês vão ouvir o canal 2, o Blue, no modo Plexi. O Plexi é um amplificador basicamente limpo, né? Mas que os caras tinham que empurrar para ele saturar, né? No volume 10. Cara, eu aqui tocando, né? Eu sinto o Bogner vivo dentro do meu computador. Esse é o Plexi já no volume 5, mais limpo, né? No 10 ali ele tá no máximo para ele, tipo, bombar mesmo. Esse é o Plexi no canal 3, que é o Red, com o Dedude e o 1073. Eu nunca tinha tocado solo na vida. Tirei outro dia o Thiago Zalins que me ensinou essa frase aqui que eu não conhecia. Eu falei, como é que é aí? Ele me passou, gostei. Esse aqui é o canal 3 em Plexi Mode também. Cara, você vê que é opção de várias tonalidades diferentes do Bogner, que é um amplificador caríssimo. O mesmo Plexi com o 1073, mas com um pouquinho mais de ganho. Esse aqui é o Plexi no canal 3, também o Red, com o Dedude. Agora é o canal 3 do Bogner com o drive lá em cima.
esse é meu Line Studio e eu fiz 4 captures dele com 57 e na verdade indo gradualmente nos níveis de drive dele. E agora vamos pro Polytone. Esse é um timbre que eu fiz para extrato, mas fica muito bom na Gibson também. Polytone com 57, tá? Polytone com Royer. Então, assim, dentro da coleção tem muitas possibilidades. Então, a minha intenção foi fazer muitos captures para atender diferentes situações e diferentes instrumentos também. E também que vocês possam, através dessas capturas, criar os seus próprios sons, né? Vocês botando delay, reverb, coros e tudo mais, dependendo do equipamento que vocês estiverem usando. Dá uma olhada como é que fica o Polytone na função que eu, no timbre que eu fiz com o extrato, que eu fiz num outro canal dele, mexendo no contorno do amp. Olha o som de jazz maneiríssimo que tem para extrato. Cara, é muito bom, porque você pode estar com a extrato, você coloca o capture do Polytone e você passa a ter um som de jazz maravilhoso, né? Agora, esse mesmo som com uma modificação pequena.
Agora eu vou pular para Ampero. É isso aí. O que vocês vão ouvir agora é Ampero exatamente nas mesmas condições que estava o plugin da Neural. Que é o seguinte, na verdade eu estou usando o Pure Plate e o delay da Waves inseridos. Eu fiz exatamente a mesma configuração e deixei tudo aqui quieto, os reverbs e os delays. E eu carreguei só algumas capturas, tá? Tocando solo do Lukather porque ele usa Bogner, embora ele tenha gravado esse solo com um Deluxe, na verdade, os drives dele, mas é mais ou menos o mesmo conceito. Ele depois foi pro Ecstasy, ele usou o Shiva há muito tempo também e acho que agora está usando o Uberschall. E esse aí é o Ecstasy Blue com Royer no volume 8. Esse é o Ecstasy Blue no volume 4, com o Royer também. Esse é o Ecstasy Green, que é o canal limpinho da Silva. Esse é o Ecstasy Blue Plexi. Vocês já ouviram isso tudo no plugin da Neural. Nunca vi a minha Ampero soar tão bem. E esse é o Bogner Clean. Eu carreguei alguns ainda, tá soando muito bom, tanto na NEM quanto no Ampero 2. Eu carreguei alguns captures apenas para ver como é que estava rolando. Para mim tá soando muito bem nos dois. Muito, muito, muito bem. Bom, eu espero que vocês gostem do pacote. Já estou fazendo o vídeo da Matchbox tocando as capturas NEM e vou fazer também da Black Box tocando as mesmas capturas feitas para Black Box que também estão disponíveis à venda. É só você mandar um e-mail para o e-mail que eu vou colocar na descrição que vocês vão poder adquirir esse pacote com mais de 30 capturas feitas do amplificador direto. Novidade também, estou fazendo isso tudo para GS1000 também da Mower. Já, nas próximas semanas estarão ali as informações e todas as dicas. Tá bom, galera? Obrigado por vocês terem paciência de ouvir tanto timbre de guitarra em tão pouco tempo. Valeu!